Evangelho segundo São João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 36, um texto para a nossa meditação, antes de nós, daqui a pouco, participarmos da Santa Ceia do Senhor. É um texto muito interessante para nós pensarmos num momento como esse, num dia como esse de Santa Ceia, porque ele vai nos ajudar a nossa memória ficar firme na presença do Senhor, sabendo que tudo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo diante do controle de Deus nas nossas vidas. E diz assim o texto para nós: eu tenho maior testemunho do que o de João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testificam que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, tampouco viste a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pode se assentar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer leitura nesta noite, ele tem um objetivo muito grande de nos ensinar coisas que no dia a dia as pessoas, muitas vezes, elas têm a tendência, neste mundo, de esquecer. E nós corremos o risco, muitas vezes, de esquecer. E o esquecimento, a ingratidão, a indiferença, são coisas que entristecem o coração de Deus. Entristece muitas vezes o coração das pessoas, quanto mais o coração do Pai Eterno. Nós estamos aqui nesta noite para cumprir algo que está escrito no livro de João, depois está escrito em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, quando Jesus manda fazer este momento em memória dele, ou seja, não esquecer a importância deste momento. Ele não manda nós apenas não esquecer de fazer a ceia, mas de não esquecermos o motivo pelo qual nós estamos reunidos para fazer a ceia do Senhor. E isto é muito importante. Quando as pessoas esquecem coisas importantes, para nós nos traz um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração. Algum tempo atrás, eu estava reunido numa celebração junto com amigos, e naquela celebração encontrei uma pessoa que há muitos anos eu não via essa pessoa. Há muitos anos eu não via e tinha um certo apreço pela pessoa. E depois, no meio daquela multidão conversando, eu citei a pessoa ali, e eu vi que a pessoa olhou para mim, e depois, no final, ela falou: olha, não me leva mal, mas eu não lembro de você. E eu me senti muito frustrado com aquilo. Porque o rapaz, ele disse: eu não lembro, não é que eu não quero lembrar, eu não lembro. Ele foi sincero, na verdade, é melhor ser sincero. Mas aquela sinceridade, naquele momento, foi de uma frustração muito grande. Porque eu lembrava muito bem dele. E quando a pessoa não lembra, isso causa um choque para nós. Outra ocasião, eu estive com o esposo da irmã Doris, visitando uma pessoa que eu e ele gostamos muito da pessoa, e começamos a conversar, e eu me empolguei na conversa, e ele estava do lado e esse senhor estava do lado da filha dele, e deu lá pelos tantas da conversa, e eu ali empolgado falando, ele olhou para a filha dele e falou assim: quem que é esse? E daí me deu uma outra frustração, mas eu tive um consolo. Ela falou, olha, ela deu risada, falou: não leva mal, meu pai, ele já está com o Alzheimer avançado já. Então ali não foi uma frustração muito grande, mas foi uma frustração também. O esquecimento é uma coisa que deixa a gente numa situação bastante desconfortável. Agora, algo grave que a Bíblia traz para os tempos que nós estamos vivendo é nós esquecermos de algumas condições que nós estamos diante de Deus. E eu não estou dizendo que isso é com palavras que nós fazemos, mas corremos o risco de fazer com atitudes. Muitas pessoas hoje têm se depreciado a sua fé,
tem relaxado com a fé, tem deixado a caminhada cristã na presença de Deus, esquecendo de coisas preciosas que conquistaram o nosso coração. E uma coisa que muitas pessoas têm esquecido, e não deveríamos esquecer, é como nós estávamos sem Cristo. Muito confuso, muitas vezes as pessoas pensarem que nós não podemos mais olhar para trás, olhar para a vida lá atrás. É claro que eu não devo considerar, é claro que eu não posso voltar às paixões infames, como diz o apóstolo São Paulo, mas eu tenho que lembrar de onde eu vim, e eu tenho que lembrar o que o Senhor fez na minha vida. Eu não posso esquecer isso. Esquecer isso seria lavagem cerebral, ou seria uma doença mental que fizesse eu esquecer, mas não eu em sã consciência esquecer de onde eu vim, o que o Senhor fez e para onde eu vou, principalmente. Eu tenho que lembrar dessas coisas. Eu tenho que lembrar que sem Cristo eu levava uma vida miserável, espiritualmente falando. Quem sabe eu teria dinheiro, quem sabe eu teria cultura, quem sabe eu teria saúde, quem sabe eu teria tantas coisas, mas eu não tinha salvação. E hoje eu tenho salvação na presença do Senhor. Eu posso ter as dificuldades, eu e você podemos ter os nossos defeitos, mas nós estamos com o nome escrito no livro da vida. O livro que um dia vai ser aberto e o Senhor nos chamará. Ele nos chamará para estarmos para sempre com Ele. E ninguém que não participa da fé e da comunhão com o Senhor poderá estar naquele dia. Tem que ter tido uma vida de comunhão, tem que ter vivido na presença de Deus. Então por isso que ele diz para nós assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Somente na Bíblia Sagrada pode ter isso. E muitas coisas nos levam a esfriar a fé cristã, porque no mundo que nós vivemos, as pessoas estão vivendo muito mais uma religião do que o cristianismo, do que a vontade do Senhor para o tempo que estamos vivendo. Com a religião você consegue fazer muito fácil, você cria uma liturgia, você cria toda uma programação e você resolve. E a religião é boa, a liturgia é boa, mas ela é vazia sem o cristianismo da Bíblia Sagrada. Muitas religiões, elas tentam expressar o cristianismo, expressar a vontade de Deus, mas elas tropeçam em muitas coisas. Existem religiões que se declaram cristãs, religiões, não estou falando denominações, religiões que se declaram cristãs, mas não reconhecem o senhorio que Deus deu para Jesus Cristo. O Senhor Deus disse, quando João foi batizar Jesus, ele disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele o quê? A ele ouve. Existem religiões também que consideram Cristo importante, mas não sendo o único Salvador. Dizem que muitas religiões que outros podem interceder por nós, mas veja, 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2, diz assim, que Jesus Cristo, Ele é o único mediador, o único intercessor entre Deus e os homens. É 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu estou com um problema de esquecimento, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Silvestre, eu estou com esquecimento. O médico falou para mim: olha, toma café, que ajuda você a ficar com a memória melhor. E eu estava esquecendo de tomar café, então fica mais difícil ainda. Só para você ter uma ideia, ontem eu fui conectar o meu óculos no carregador do celular. E depois das tantas eu fui ver o que eu estava fazendo, eu fiquei numa situação bem embaraçada. Então é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Capítulo 14, versículo 6 de João diz assim, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele diz. E é nisso que muitas religiões que até almejam seguir a palavra de Deus erram, porque não reconhece o senhorio. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Tem que examinar, não pode apenas ler de qualquer forma, que nem eu leio um gibi, que nem eu leio um livro, que nem eu leio qualquer coisa na internet. Diz para examinar das Escrituras. Examinar leva tempo, examinar leva esforço. Uma vez alguém falou assim: você gosta de ler a Bíblia todo dia, você tem essa empolgação? Eu falei: olha, tem dia que eu não tenho empolgação para ler a Bíblia. Se é pecado, eu preciso consertar isso. Mas muitos dias que eu não tenho essa empolgação, eu leio porque eu preciso. Não é porque eu gosto, porque eu estou com vontade, é porque eu preciso da palavra de Deus.
Ô, irmão, todo dia não, não é todo dia. Tem dia que eu não durmo bem, eu tenho dificuldade no outro dia de me concentrar. Mas eu preciso ler a palavra de Deus. Nós vivemos uma era em que as pessoas têm dificuldade em reservar um tempo, não estou dizendo fazer sobrar tempo, reservar um tempo para a leitura da Bíblia Sagrada. Uma das denominações na China, no tempo da perseguição, que era muito mais cruel do que hoje, as pessoas tinham uma Bíblia para um país inteiro, para uma região inteira para ler a Bíblia. Então eles liam a Bíblia e não precisava nem pregação, eles choravam somente com a leitura da Bíblia Sagrada. Ele fala, não vai dar tempo de pregar, então vamos ler para nós guardar no nosso coração, fazer aquilo que o Davi disse, Senhor, eu guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então ele manda nós examinarmos as Escrituras. E vivemos um tempo de carestia, até mesmo no meio cristão, igreja que crê na palavra de Deus, porque nós lemos muitas vezes, mas nós não examinamos as Escrituras muitas vezes. Quer um exemplo? Um exemplo muito grande é que muitas vezes nós nos encontramos em desânimo. Levanta a mão espiritualmente, não levanta fisicamente, levanta espiritualmente quem de vez em quando está desanimado. Meu Deus, bastante gente. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 ou 57, diz assim, sede firmes e constantes, e sempre o quê? Abundantes na palavra do Senhor, sabendo que o quê? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Você percebe que requer um exame, não apenas uma leitura? É ler com o coração e não apenas com as vistas. É ler com a alma e não simplesmente para cumprir uma leitura, simplesmente para cumprir um devocional. Senhor, o Senhor quer que eu seja firme, Senhor. E eu conheço muitas pessoas que passaram momentos muito firmes, muito grandes na presença de Deus, mas não conseguem a constância de continuar na presença do Senhor. E ele diz para ser abundante na obra do Senhor, sabendo que o quê? Que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, quando eu leio esse texto com a alma, quando eu leio esse texto com o coração, fica muito mais difícil eu me desviar da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar os nossos erros. A palavra de Deus, uma vez alguém disse assim, mas na Bíblia, muita gente hoje erra, muita gente olha quanto escândalo na TV, quanto escândalo na mídia, de pessoas que escandalizam o Evangelho, então isso esfria muita gente e usa isso como uma desculpa para não servir a Deus. Mas no capítulo 24 de Mateus, diz que era importante que acontecesse os escândalos para que manifestasse quem eram os fiéis. E Jesus disse que viria os escândalos. E Jesus disse que viria o momento em que nós iríamos ver aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E Jesus disse também que tudo isso aconteceria antes da sua volta. Então isso não deveria esfriar a minha fé. Deveria eu ver nesse momento que o Senhor está prestes a voltar, porque a sua palavra está se cumprindo na terra. Muita gente hoje não vem para a igreja por causa dos escândalos. Mas então, eu tenho que vir para a igreja sabendo que o meu julgamento será pessoal. Eu não esqueço de contar muitas vezes, um colega meu que, passando um tempo falando da palavra de Deus, ele disse assim, eu não quero ir para o céu. Eu vou para o inferno mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou para o inferno abraçado com aquele pastor que eu falei para você que escandaliza o Evangelho. E eu fiquei imaginando ele colocando uma condicional para Deus, né? Ó Deus, eu vou, mas abraçado. Deus, puxa, e agora? Será que eu mando ou não mando para o inferno? Cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Está escrito na palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Eu não posso dar conta pelo que está escandalizando, e nem ele pode fazer isso por mim, eu tenho que estar firme. Sabe por que muitas vezes desrespeito nos dias de hoje, dentro dos casamentos, e até mesmo dentro dos casamentos na igreja cristã? Por falta de examinar as Escrituras. Em Hebreus, no capítulo 13, diz assim, seja entre todos venerado o quê? O matrimônio, o leito sem mácula.
Ele está dizendo tem que ser venerado. A palavra de Deus diz para que os dois são uma só carne. Como que um está sofrendo e o outro não se importa? A Bíblia não diz que é duas carnes, diz que agora os dois são uma só carne. Então se um sofre, o outro tem que estar incomodado. A mesma Bíblia diz para nós, no capítulo 19 de Mateus, que o adultério ele é errado. E a mesma Bíblia diz em Efésios que não deve deixar de cuidar e coabitar com o cônjuge para não dar lado ao diabo. Entende? Como a Bíblia é justa. Ela diz, olha, o adultério é errado, mas diz, cuidado, o teu cônjuge também é errado. É uma espada de dois gumes, como dizem em Hebreus. Ela não vem me defender eu, defender fulano ou cicrano. Ela diz pecado é pecado e obediência, ela é admirável diante de Deus. A Bíblia vem para confrontar o pecado e não para nos distanciar do Senhor. A Bíblia diz para nós que eu tenho que fazer a minha parte e as pessoas têm que fazer a parte delas. A Bíblia nunca vai defender ninguém. A Bíblia ela é tão excelente que ela não esconde os pecados de Davi. Mas a mesma Bíblia mostra ele sendo regenerado pelo poder do Espírito Santo na vida dele. A Bíblia diz assim, eu não vou esconder pecado de ninguém. É como se a Bíblia dissesse, eu não estou dizendo que a Bíblia fala assim, mas é como se dissesse Deus falando para o Espírito Santo, Deus e o Espírito Santo e o Filho reunido, olha, não vamos esconder o pecado de ninguém. O que nós vamos mostrar é que mesmo depois de ter cometido o pecado, ainda é possível a vida ser regenerada. E mostrar ainda mais que o pecado tem consequências. A espada nunca mais saiu da casa de Davi. É muito importante para a igreja dos dias de hoje examinar a Bíblia Sagrada. Se fosse uma tradução do ano de 2022, Jesus dizia assim para nós no versículo 39, leia a Bíblia porque nela julgais ter a vida eterna. E é na Bíblia que testifica de mim. É a Bíblia que fala de mim. É a Bíblia, não é o que as pessoas contam, não é as lendas que as pessoas contam. Não é as coisas que as pessoas contam que vale a pena. O que vale a pena é o que está escrito na Bíblia Sagrada para a igreja vencendo os dias em que nós estamos vivendo. É só com a Bíblia Sagrada que nós podemos vencer. Agora olha que interessante para nós que muitas vezes nos encontramos desanimados e muitas pessoas espiritualmente aqui levantaram a mão. É brincadeira, não vi ninguém levantar a mão. Mas olha que interessante, Jesus diz para nós no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, vinde a quem? A mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz no capítulo 28, versículo 20 de Mateus, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós olhamos neste exercício de examinar as Escrituras, nós conseguimos extrair coisas excelentes para vencer o tempo que nós estamos vivendo. Nada contra, e jamais uma coisa dessa, nada de atirar pedra nas pessoas que se enfraquecem na fé. Mas alguns dias atrás alguém falou, eu falei assim, por que você não vem para a igreja? E a pessoa, porque eu não estou bem. E eu fiquei pensando, o conceito é assim, eu vou estar bem, daí eu volto para a igreja. Eu tenho que vir, mesmo que eu esteja estraçalhado, porque Deus se compadece de mim. Porque Deus quer me salvar, porque Deus Ele quer me resgatar, porque Deus Ele está preocupado com os problemas que eu estou passando. Meus irmãos, Deus está preocupado sim, mas não essa preocupação minha que tira o sono, essa preocupação que dá gastrite, essa preocupação que tira a paz. Deus Ele está com o objetivo de firmar as nossas vidas na presença dEle. Por isso que Ele disse para nós que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Então nós perseveremos até o fim pelo exame da palavra de Deus.
Então eu vou perseverar até o fim. Tá fácil as coisas, eu vou buscar Deus. Tá difícil as coisas, eu vou buscar Deus. Não tá difícil nem fácil, eu vou buscar Deus, porque Ele disse para mim perseverar até o fim para eu ser salvo e continuar com o meu nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas não têm examinado a Bíblia Sagrada e têm feito coisas incríveis por não examinar a Bíblia Sagrada. Uma igreja na região norte-americana, não lembro agora qual a região exatamente, mas na região da América do Norte, uma igreja decidiu fazer um culto como nós estamos aqui nesta noite, e no meio do culto fazia-se alguns rituais, que eu considero que o ritual, quando começa com muito ritual, tem alguma coisa de errado acontecendo dentro da igreja, falta a Bíblia Sagrada. Mas o ritual era o seguinte, que pisarás... não é o texto do Salmo 91, mas é aquilo que Jesus disse no capítulo 16 de Marcos, que em nome dele expulsariam demônios, pisariam serpentes. Então o que foi feito? Foi feito um ritual de trazer serpentes para a igreja, para você pisar na serpente, porque Jesus disse que podia pisar na serpente, que Ele estaria com você. Resultado, meia hora depois desses rituais, estava baixando lá na igreja o que nós chamamos aqui de SAMU, para muitas pessoas. Mordidas por víboras. A mesma escritura que diz que enfrentaria a serpente e venceria, é a mesma escritura que diz para não tentar o Senhor seu Deus. Agora eu te falo uma coisa, o exame iria evitar isso? O exame iria evitar, mas muita gente só está lendo a Bíblia. Só está lendo. E só a leitura, sem o coração, sem a alma entregue ali, não acontece nada, porque a Bíblia é um livro espiritual. É um livro escrito pelo Espírito Santo de Deus. O Novo Testamento, grande parte dele é escrito com tinta de sangue do Cordeiro de Deus, que nos ama e que quer nos resgatar, e que quer que nós não venhamos cair nas armadilhas do diabo, mas para não cair, nós temos que estar firmados no exame da palavra de Deus. Podemos ler, podemos fazer cronogramas bíblicos para lermos, mas se não tiver o coração entregue, nada acontece. Precisa do coração entregue. Precisa ter a disciplina de ler. Mas, meu irmão, hoje eu não estou com vontade de ler, mas eu vou ler do mesmo jeito, porque eu preciso. Porque quando eu preciso de um remédio, meus irmãos, eu não tomo quando eu estou com apetite de tomar o remédio. Eu tomo porque eu preciso tomar o remédio. Eu tomo porque aquilo vai, apesar que o gosto muitas vezes é ruim, mas eu preciso. Meus irmãos, tem um remédio que eu tomei um tempo atrás, horrível, irmãos, horrível. O remédio ele era tão amargo que amargava até a alma, parecia. E eu fui tomar o remédio, irmãos, e não tinha, aonde eu estava, água. E como é que faz para tomar um remédio, um comprimido? Quem aqui já tomou Dorflex, irmãos? Dorflex. Pensa num remédio 7, 8 vezes mais amargo que o Dorflex. E não tinha água, mas eu tinha que tomar naquela hora aquele remédio. E eu tomei a base de saliva, irmãos. Que nojo. Que nojo. Eu tomei aquele remédio à base de saliva. Saliva na minha boca só de lembrar daquele feito. Mas sabe por que eu tomei? Porque era hora de tomar e não podia passar do horário. Fazemos isso com remédio. Fazemos isso com tantas outras coisas. E não fazemos com a palavra de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia somente na igreja, tem alguma coisa de errado acontecendo na minha vida. E eu tenho que admitir que está acontecendo alguma coisa de errado. Quando eu só falo da Bíblia Sagrada, quando estamos aqui reunidos, alguma coisa está acontecendo. Quando eu somente me alimento da pregação do rádio, e nada contra o rádio, contra a TV, quando eu só me alimento dessas coisas, alguma coisa está acontecendo de errado. E eu preciso admitir que alguma coisa está acontecendo de errado. Agora, olha que maravilhoso. Se eu examino a Escritura, então vai ser muito mais difícil eu viver longe do Senhor. Vai ser muito mais difícil as coisas desta vida me desanimar. Vai ser muito mais difícil o diabo retardar as bênçãos que Deus, Ele quer me dar. Vai ser muito mais difícil
Eu andar indiferente quanto à palavra de Deus. Vai ser muito mais difícil as aflições desse tempo presente quererem se comparar com a glória que há de ser manifestada quando o Senhor aparecer. Eu queria te convidar a ficar em pé neste momento. Você que pode. A Bíblia diz uma outra coisa muito importante em 1 Coríntios capítulo 10. Aquele que está em pé, cuide que o quê? Que não caia. Então não existe supercrente. Eu tenho que estar sempre alerta contra as astutas ciladas de Satanás. Não é o tempo que eu estou na igreja, não é as experiências que eu já vivi que vai me fazer ser firme. O que vai fazer ser firme é não conversar com a serpente. Eu quero orar com você nesta noite. Eu tenho certeza que o diabo tem tentado de alguma forma destruir as tuas forças nesse tempo que estamos vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor quer te socorrer nesta noite. O Senhor quer te fortalecer nesta noite. O Deus o qual nós estamos reunidos nesta noite, Ele manda nós fazermos em memória dEle. Nós temos que lembrar que só estamos aqui porque uma tragédia no corpo do nosso Senhor foi feita na noite que Ele foi entregue. Nós temos que lembrar de tudo isso. Não com tristeza, mas com alegria de saber que nós não poderíamos ser salvos. Mas Ele resgatou. Se Ele me resgatou, eu teria que minha alma a todo momento estar dizendo, ufa, graças a Deus que Ele me resgatou. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor me resgatou. O Senhor poderia não me resgatar se o Senhor quisesse, e o Senhor continuaria sendo Deus. Quando nós olhamos para o sacrifício do Senhor e vivemos uma vida indiferente, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Eu quero contar uma coisa para você nesta noite, que é um exemplo apenas, mas que te fará pensar a respeito da entrega do Senhor Jesus. Quando alguém nos dá alguma coisa, nós ficamos muito felizes quando a gente ganha alguma coisa. Quando alguém nos presenteia com alguma coisa, nós ficamos muito felizes. Agora, quando uma pessoa, para nos presentear, ela teve que sacrificar coisas da vida dela, nós temos que olhar e ter um mínimo de constrangimento dentro de nós. Há muitos anos atrás, no começo da década de 80, o meu pai sofreu um terrível acidente. Trabalhava para uma terceirizada da Copel e sofreu um acidente com eletricidade e ele ficou quase que morto no hospital. Ele escutava os médicos dizendo, esse aí não escapa. E ele lembra que quando ele caiu e depois foi desligado a chave da geral, ele disse que veio um homem e fazia algumas perguntas para ele e colocava a mão na cabeça dele. Ele disse que acreditava que aquele homem queria fazer confissão de fé antes dele partir. Mas ele não morreu. E isto gerou uma indenização muito boa para o meu pai. Com a indenização, ele comprou bens, ele comprou um apartamento, comprou carro, quitou as dívidas. E depois que ele e minha mãe partiram, eles deixaram eu e minhas irmãs todos com casa. Todos nós temos casa, devido aos bens que ele conquistou na vida e mais a indenização que ele recebeu. Mas quando meu pai tinha o costume, no calor
tirar a camisa, eu via uma terrível cicatriz nas costas dele. E por causa desta cicatriz, ele concedeu favor para mim e para as minhas irmãs. Bens materiais que um dia ficarão, que nós agradecemos a Deus muito e valorizamos muito tudo isso, mas cada vez que olhávamos para a cicatriz nas costas dele, lembrávamos que custou a saúde dele para nós sermos de alguma forma favorecidos futuramente. Agora eu quero que você pense sobre a Santa Ceia nesta noite. Custou o sangue do Deus inocente, para que não apenas participássemos da Santa Ceia, mas um dia beberemos ela nova, servida pelo Senhor nas bodas do Cordeiro, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. Que Deus nos conceda a chance de constrangimento no nosso coração nesta noite. Porque se eu não tiver o mínimo de constrangimento no meu coração, eu preciso voltar à essência da adoração. Eu preciso reavaliar a minha vida na presença de Deus. Porque eu poderia ter morrido no pecado, você poderia ter morrido no pecado, mas Ele concedeu que você vivesse. E quando Ele estava lá no Getsemane orando, falando ao Pai, Pai, seja segundo a sua vontade, é como que se Ele visse lá no futuro, eu e você, entregando as nossas vidas ao nome dEle poderoso para sempre. Eu quero orar com você nesta noite, que tem se sentido fraco, que tem se sentido fraca, que precisa de uma energia de Deus dentro de você, de um reavivamento para você caminhar. Vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida nesta noite. Senhor, eu tenho sentido tanta fraqueza, Senhor. Tantas coisas têm tentado me distanciar de uma vida de comunhão com o Senhor.